galera rubro-negra, canal Flamengo Minha Paixão. Não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever, de comentar e dê aquele like maroto. Juntos seremos mais fortes. Ao Claudinho, tá? Eu vou dosar mais uma vez a paciência de vocês, que eu sei que já tá lá em cima com relação a essas conversas do Claudinho. Mas vamos lá. O Claudinho ainda não havia se manifestado junto à diretoria do Zenit sobre aquilo que ele gostaria que acontecesse na carreira dele. Vai rolar uma reunião hoje, entre hoje e amanhã, na verdade, entre Claudinho e os dirigentes do Clube Russo, inclusive com a participação do treinador, o Zemek lá também, para poder colocar para eles o desejo dele de vir para o Flamengo. O Flamengo espera que com essa mudança de postura, com essa admissão de uma saída, que os russos comecem a dar uma afrouxada nas cordas que prendem o jogador lá e comecem a negociar com o Flamengo uma forma de pagamento que o Flamengo consiga pagar. Ontem o Flamengo mandou uma nova forma de pagamento para os russos, que ainda não deram a resposta. Por isso, foi marcada essa reunião com o atleta e não com o empresário do atleta, com o atleta, para o clube russo entender a cabeça do jogador e aí dar a resposta para o Flamengo se a condição de pagamento que o Flamengo passou, se a forma de pagamento que o Flamengo passou, eles vão aceitarem ou não. Ou seja, se o Claudinho for convincente o suficiente para provar para os russos que o momento dele sair do Zenit chegou, aí pode ser que o Flamengo tenha uma maleabilidade nas negociações aí com os russos e consiga finalmente findar a contratação do Claudinho. Agora, se eles sentirem que o Claudinho está em dúvida entre vir ou ficar, eles podem oferecer mais um bocado de dinheiro para ele poder renovar o contrato. Vale lembrar que ele já recusou 2 propostas de renovações contratuais com os russos, mas nunca é a pessoa do Claudinho que fala não. É sempre o empresário. Então agora o presidente quer sentar com o Claudinho, com os diretores de futebol, com o técnico e fazer uma reunião dentro de casa, só essas pessoas, para saber se o Claudinho quer ou não quer ficar. Pode ser que nessa conversa os caras acabem convencendo o Claudinho a ficar e aí o Claudinho renegocie o seu contrato para ser renovado. A expectativa do Flamengo é que ocorra justamente o contrário, que ele firme pé, diga que quer sair, e aí o Flamengo se aproveitaria dessa situação para poder findar as negociações e trazer o Claudinho. Ou seja, ainda teremos mais alguns dias de aguardo nesta novela. Sobre Maximiliano Araújo, o Flamengo avançou. E quando eu digo avançar não é fechar negociação, não é contratar o jogador. Avançar é dar um passo a mais na direção daquela situação. E o Flamengo deu, tá? Conversou com o Toluca do México. O Toluca do México colocou os valores, 20 milhões de dólares, e aí o Flamengo pediu autorização, então, para conversar com o jogador. É uma estratégia inteligente. Você vai no clube, fala com o clube passa o valor, você não fala nem que vai nem que não vai. Você fala assim, eu posso conversar com o atleta para eu poder saber se o atleta quer vir para o Flamengo e tal, antes de finalizarmos com vocês. Todo o clube aceita, porque é assim que é feito as coisas. Você se livra do assédio que poderia te punir na FIFA, e aí você vai tentar convencer o atleta. O Flamengo ainda não foi conversar com o Maximiliano Araújo. Só que tem um detalhe, pessoal. O técnico da seleção do Uruguai, Marcelo El Louco Bielsa, ele aconselha os seus jogadores, os jogadores da seleção do Uruguai, aqueles que estão na Europa ficarem na Europa e aqueles que estão para ser negociados darem preferência para a Europa. O Toluca não tem a intenção de emprestar o jogador, tá? Quer mesmo vender. E o Flamengo, se for chegar no Toluca para negociar, vai ter que se quebrar com o Toluca, porque o Flamengo hoje só tem como trazer por empréstimo. Seguindo a recomendação do El Louco Bielsa, o staff do Maximiliano Araújo vai aguardar mais um pouco por propostas que podem chegar do velho continente. Ainda não há nenhuma conversa em andamento do jogador com algum clube europeu, mas eles acham que pode chegar alguma coisa porque sondagens vêm acontecendo desde o ano passado. Então,
neste momento, o Flamengo não tem como evoluir mais com o Maximiliano, porque eles nem querem sentar para marcar uma reunião nem nada. Eles querem esperar mais um pouco para ver como é que vai ser a repercussão na Europa, se é que vai haver alguma, para só depois negociar com alguma equipe sul-americana. E aí o Flamengo vai passar por aquele problema de querer por empréstimo e o Toluca só querer vendê-lo. E aí o Flamengo pode tentar convencer o Toluca, senão me empresta ele com obrigação de compra. Aí o Flamengo vai ser obrigado a comprá-lo no final, mas no final o Flamengo vai ter dinheiro daqui a um ano, coisa que não... Vitória. Betão Silva e o Claudinho. O Flamengo continua tentando, continua conversando, aumentou a proposta. Mas é uma negociação complicada, como foi um dia também a do De La Cruz, do Léo Ortiz. São negociações difíceis. Realmente, os russos não querem fazer negócio, mas o Flamengo está aumentando o valor e o Claudinho quer vir, né? Então, são dois pontos que deixam essa negociação em aberto. O jogador quer vir para o Flamengo e o Flamengo está aumentando a grana. Então, os russos já estão ficando, opa, olha isso aqui, os caras estão aumentando. Eles não querem vender, mas está chegando num ponto que eles começam a pensar no negócio de novo. Angélica. João, como explicar que o Flamengo, que tem todo um poderio financeiro, não contratou até agora ninguém? Observamos Vasco, Atlético Mineiro e outros times se reforçando nesse segundo semestre. Beleza, Angélica? Tudo de bom para você, querida? Um beijo. Angélica, eu vou te perguntar uma coisa. Quem precisa mais de reforços? Vasco, Atlético Mineiro ou Flamengo? Eu sei que você deve estar respondendo aí. Vasco. Sim. Dos três, o Vasco é o que tem o elenco que mais necessita. Atlético Mineiro tem um bom elenco, mas ficou provado agora na Copa América que também precisa de contratações. O Flamengo, ele contratou no início do ano De La Cruz, Léo Ortiz, Vinha e ainda trouxe o Carlinhos para compor o elenco. Um elenco que durante a Copa América chegou a ficar em determinadas partidas sem 10 jogadores e conseguiu manter o time vivo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo contrata menos nesse momento porque ele precisa menos e também porque negociar para o Flamengo se torna mais difícil exatamente porque sabem que o Flamengo tem mais dinheiro. Quando você vai vender algo para alguém que você sabe que esse alguém tem muita grana, o que você faz automaticamente? Vou pedir mais um pouquinho. Vou dar uma subida aqui no valor, porque tem grana, vou pedir mais. De repente ele dá. Então isso torna a negociação difícil. Mas que pode rolar. Se você observar, muitas negociações do Flamengo nos últimos anos, na era Marcos Braz, aconteceram assim. Arrastadas, longas e de repente aconteceram. Vamos aguardar. O Claudinho, o assunto está vivo, hein? Vários companheiros da imprensa têm falado isso, Mauro César, Benê Casagrande, o Bruno Castanha, que é um youtuber muito bem informado do Flamengo, que eu admiro muito e respeito muito o trabalho dele, também falou isso. E por aí vai, né? Muito bem. O João quer acabar com o Maracanã, que é um ponto turístico do Brasil. Perfeitamente. Mas o Pacaembu também era, né? O Estádio Olímpico do Grêmio em Porto Alegre também era um ponto turístico, quando as pessoas iam em Porto Alegre. Vamos lá no Estádio do Grêmio. Não é isso. Não é isso. Esse discurso aí é de quem não quer ver o Flamengo com seu estádio. O Maracanã continuará existindo, como eu já expliquei aqui. E outra coisa, todos os outros times podem jogar no Maracanã. Faz um mutirão para deixar o Maracanã ativo,
uma vez por semestre um time grande do Brasil joga no Maracanã. O Corinthians vai mandar um jogo no Maracanã, um clássico Corinthians e São Paulo no Maracanã, o Fluminense vai jogar lá e tal, dá. Se quiser, todo mundo salva. E teremos shows, teremos visitação, o Fluminense jogando, o Flamengo jogando um pouco. É isso, entendeu? É bem claro, né? O que vai acontecer é que o Maracanã vai virar um Wembley com mais movimento aqui no futebol brasileiro. É isso. Hugo Farias, boa noite, João. Com a declaração do Landim no podcast, no Charla Podcast, muito boa entrevista lá com o Landim, no qual ele alega que o Marcos Braz é o melhor diretor de futebol do Brasil, não é a assinatura da não reeleição dele. Hugo Farias. Hugo, sinceramente, eu acho que não, cara. Eu acho que não. A eleição do Flamengo, ela é definida por um conselho, por sócios que têm o direito a voto, algo em torno ali de 4 mil pessoas, e é essa galera que decide a eleição do Flamengo. E a política interna do Flamengo é muito forte, né? E o futebol, os títulos, os resultados de campo influenciam muito. Então, eu acredito que essa declaração ela tenha muita repercussão, mas influenciar na eleição diretamente, eu acredito que não vai. Beleza? Hugo, grande abraço. Gillette Mac. Isso aí é ótimo. João Guilherme, na sua opinião, Claudinho vem ou não? Olha, opinião é muito difícil falar isso, né? Porque é uma negociação. O que eu sei é que o Claudinho quer vir e o Flamengo está aumentando o dinheiro para contratar o Claudinho. Isso é que eu sei. Agora, da opinião se ele vem ou não sei, porque eu tenho que conversar com o Medvedev, que é o Medvedev, diretor lá do Zenit, né? Tem que conversar com o Claudinho, tem que conversar com o Landim, depende de uma série de coisas. Então não dá para dar opinião se ele vem ou não vem. O fato é esse, ele quer vir e o Flamengo está aumentando a grana, né? É isso aí. Muito bem. E o Bandeira de Melo vai ser candidato ou não, João Guilherme? Valdir Gonçalves. Valdir, ele esteve no meu podcast, o Fala João, e ele falou para mim que um grupo que o cerca quer que ele seja candidato. Mas ele disse que, no momento, ele tem a obrigação dele como deputado federal e que isso pode atrapalhar a ideia dele ser presidente do Flamengo. Então, eu percebi dele uma tendência a apoiar um candidato. E convenhamos que é um apoio pesado. E ele deixou claro lá no podcast que o Maurício Gomes de Matos é o candidato que ele mais se alinha. Então é isso, Valdir Gonçalves. Beleza? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, rapaz, interessante. Muito bem. Carlito Júnior. O Flamengo, mesmo tendo seu estádio, deve continuar na administração do Maracanã? Ele tem que continuar, porque ele ganhou a licitação para administrar por 20 anos. Então, o Flamengo ele será administrador do Maracanã e terá o seu estádio. O Flamengo comandará 2 estádios, o seu e o Maracanã, né? E é claro que ele terá despesas, mas também terá receitas, entrará dinheiro. O que entrar no Maracanã será da dupla Fla-Flu e uma parte maior do Flamengo, né? É isso. É isso que vai rolar. Obrigado por assistir. Saudações rubro-negras. Até a próxima.